vocês fechem os olhos. Nada Continuem mais cantando. Desejem o Senhor Jesus de todo o seu coração. Vamos. Nada mais satisfaz De minha levantar as mãos, de adorar. alma. Levante. Só Jesus. Deus tem me incomodado de tantos jovens aqui Só que têm vergonha de levantar uma mão no culto. Só Porém, na escola fazem coisas tão Jesus. piores. Só Jesus. Fazem coisas que... Como que vocês conseguem? Como que vocês conseguem ter vergonha de Jesus? Como que vocês conseguem ter vergonha? Até quando vocês vão ficar sem entender que vocês estão aqui por Ele, não é por vocês? Até quando vocês não vão entender? Até quando? Até quando vocês vão ficar dormindo? Só Jesus. Até quando? Só Jesus. Pare, gente, pare de negar a Cristo. Só Jesus. Acaso vocês não sabem que Ele pode negar vocês no Só final? Jesus. Pare de negar a Cristo. Pare de negar o seu Senhor. Vocês não acham que já deu? Já deu dessa vergonha dentro? Já deu. Só Jesus. Tantos jovens aqui que sentiram de se ajoelhar e nem isso fizeram. Por vergonha. Vocês têm sorte que Deus é Deus, porque eu tenho vergonha de ver isso. Como vocês podem ter vergonha daquele que entregou a vida por vocês? Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Como vocês podem ter vergonha? Eu espero que até o final deste culto o Espírito Santo venha tocar profundamente no coração de cada um. E vocês venham entender esse pecado que vocês estão cometendo há tanto tempo. Vocês estão cometendo todos os dias. Vocês negam Jesus na escola de vocês. Vocês negam por simplesmente popularidade. Vocês negam por muito menos do que Judas. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Vocês trocam ele por muito menos. Eu espero que vocês acordem. Eu espero muito que Jesus volte queimar dentro do coração de cada um de vocês. Mas vocês têm que entender que tem que buscar. Nada além Não é de ficar ti, sentado esperando cair no colo. só quero a ti e nada Por favor, mais. abre os olhos, olhem pra mim. E nada mais. Fale com Deus. E essa vergonha, por quê? De ti, só quero Jesus morreu por a vocês. ti. Não foi no privado, não, E foi no nada público. mais. Foi na frente de todos que Ele morreu por vocês. Nada Por cada um de vocês que está mais. aqui. Nada além de ti, Porque vocês só continuam tendo vergonha quero dele. a ti. Vocês só vão se entregar Nada pra Ele no seu quarto onde ninguém tá vendo. Vocês não vão falar dele lá pra fora. Não vão falar o que Ele já falou, que é pregar o Evangelho. Vocês não fazem isso. Nada mais. Vocês acham que é só vir na igreja, ficar aqui, ó, adorando 30 minutos. E acabou. Acabou. E um versículo por dia tá ótimo. Deus é digno de filhos que o amem. Deus é digno de filhos que se prostrem aos seus pés. Ele é digno. Ele é o único que é digno. Único. E vocês ainda fazem isso. Vocês fazem muito mais por pessoas que nem sabem o valor de vocês. Ele sabe o valor. Ele morreu por vocês. É o único que sabe o verdadeiro valor da vida de vocês. Por favor, coloque no coração novamente. Meu Pai, que o Senhor venha falar com cada um deles aqui esta noite. Que este culto não seja apenas mais um culto que passou. Porque o Senhor está aqui, a Tua presença está aqui, o Teu Espírito Santo está aqui. Assim, meu Pai, como o Senhor fez várias vezes, em vários acampamentos. Pessoas aqui queimaram, mas porque está dentro aqui, ó, da igreja, não fazem a mesma coisa. Não ajoelham, não adoram de todo o coração. Sejam verdadeiros adoradores. Por favor, gente. Ou acaso vocês não estão percebendo que Jesus está voltando? Vocês estão cegos? Que os olhos sejam abertos essa noite. Por favor, Dani, vem aqui. A gente vai orar pela Dani, que ela vai pregar.
quero, por favor, que vocês estendam as mãos para Dani. O pessoal que puder pegar o púlpito e trazer aqui já. Meu Deus, queremos te entregar a vida da Dani nas tuas mãos. Que o Senhor fale por meio dela, meu Deus, a cada um desses jovens. Venha, meu Pai, e faça conforme a tua vontade. Espírito Santo, use a boca dela, meu Pai. Use, meu Pai, todas as coisas que o Senhor disse a ela essa semana, esses meses, tudo que o Senhor vem queimado no coração dela, meu Senhor Jesus. Que acima de tudo venha a ser feita a tua vontade aqui. Que o Senhor fale com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Paz, galera. Que forte. Confesso que eu ficaria horas ali escutando o Espírito Santo através da vida da Ágata. É uma honra para mim poder trazer a palavra para vocês nessa noite. E que em nome de Jesus eu seja um canal do trono direto para o coração de vocês. E que tudo que saia da minha boca não seja eu, mas que seja o Espírito Santo falando ao coração de vocês. Bom, quando o Felipe me chamou para ministrar, a gente estava conversando sobre a ministração que ele pregou, e depois, logo no domingo, o Ricardo pregou. E aí ele falou, já que o Espírito Santo está falando do seu coração, você vai dar continuidade na palavra. Aí eu falei, amém. E cá estou eu. Até hoje de manhã eu não sabia exatamente o tema da minha palavra. Eu sabia o texto, né, o versículo e o capítulo que eu ia pregar desde 15 dias atrás, que o Espírito Santo tem incomodado no meu coração, muito, muito, muito forte, né? E é o seguinte, o tema da minha palavra hoje é voltando ao primeiro amor. É muito legal porque tô com um louvor aí, leva-me ao primeiro amor, e muitas vezes a gente canta isso da boca para fora, e é o que a Ágata falou, muitas vezes a gente vem aqui só para passar o tempo e nos envergonhamos de levantar as mãos, de ajoelhar, e por vezes a gente vai num show, a gente vai num estádio e a gente grita pelo nosso time, a gente grita pelo nosso cantor favorito, mas quando a gente tem a oportunidade de gritar por aquele que entregou a vida por nós, nós simplesmente nos calamos. Todas as vezes que vocês me verem aqui no culto, vocês vão me ver levantando as mãos, cantando mais alto que eu posso, porque foi uma coisa que o Espírito Santo me incomodou há muitos e muitos anos atrás, quando eu fui num jogo do Palmeiras e eu gritava e eu berrava e a chuva caindo e eu lá cantando com a torcida. Eu saí mó feliz, aí eu fui no culto. Isso foi no sábado, no domingo eu fui no culto e fiquei assim, o culto. E o Espírito Santo falou, mas ontem você não estava assim. Ontem por um time, você pulou, você berrou, você ficou debaixo de chuva. E por aquele que entregou a vida, você não levanta a mão. Então, fazem 15 anos isso. Desde então, toda vez que eu coloco o pé na igreja, eu falo, se eu posso gritar no estádio, se eu posso gritar para o meu time, se eu posso dançar numa festa, se eu posso gritar para um cantor, porque para aquele que entregou a vida por mim, eu não posso. Então, queridos, não sei porque essa introdução, mas o Espírito Santo sabe. Amém? Então, vamos lá, o texto base da minha ministração é Apocalipse 2, versículos 4 e 5, a princípio. Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Bom, vou andar um pouquinho, né, na história. Aqui, nessa carta, a igreja de Éfeso é o próprio Jesus, né, falando, tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Né? Imagina, o próprio Jesus falando para eles, cara, você perdeu o primeiro amor. O que você está arrumando da vida, né?
Se arrependa. Lembra lá onde você caiu. E nessa ocasião, muitos estudiosos falam, mas ele estava falando para o líder, para o pastor, né? Para aquele que era responsável de levar a palavra. Só que se a gente trouxer hoje, quem é responsável por levar a palavra de Deus? Todos nós. Todos nós que aceitamos Jesus, somos responsáveis por levar a palavra de Deus. Então, essa palavra, hoje, você pega aí, veste a carapuça aí e fala, essa palavra é para mim. Não ouvi? Essa palavra é para mim. Amém? Bom, quando Jesus estava lá pregando, veio um cara cheio de graça. Se você quiser por aí, Marcos 12, 28 ao 30, que eu vou ler para vocês. Põe NVI para mim, por favor. Aí. Um dos mestres da lei se aproximando e os viu discutindo. Então estava lá Jesus, todo mundo trocando uma ideia. Aí o cara quis fazer uma gracinha e falou. Notando que Jesus lhe dava uma boa resposta, perguntou-lhes: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E Jesus disse para ele: o mais importante é esse: ouça, ó Israel, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo entendimento e de todas as suas forças. Quando se fala ame o Senhor de todo o seu coração, de todo entendimento, de toda a sua alma, com todas as suas forças, quer dizer ame o Senhor com tudo. Tudo é tudo, gente. Não é... Pode deixar uma coisinha aqui de lado. Então, Jesus é o amor, o próprio amor, falando, ó, ame o Senhor teu Deus com toda a sua força. Esse é o primeiro mandamento, com todo, e o mais importante, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua alma e todas as suas forças. Agora eu quero falar para vocês, alguém que não sabe o que é o primeiro amor? Quantos aqui falam assim, eu não tenho certeza do que é o primeiro amor? Todo mundo aqui sabe. Vou resumir para vocês entenderem. O primeiro amor é quando aquela pessoa que aceitou Jesus e fica completamente apaixonada. Vai na escola, fala do amor de Deus. Está na igreja todos os cultos. Tem que limpar a igreja, está na igreja para limpar. Tem que varrer a rua, tem que fazer evangelismo. Fica desesperado, está pegando fogo pela presença de Deus. Esse é o primeiro amor. Tipo, ela está tão literalmente apaixonada por Jesus que coloca Jesus acima de tudo. Esse é o primeiro amor. Quando a pessoa, nada mais importa para ela. A gente canta nada mais importa. E é assim quando a gente recebe Jesus, fala, como que eu fiquei esse tempo todo? Eu vou falar como eu já ouvi e já vivi. Apesar de eu ter crescido na igreja, a gente acaba vivendo o cotidiano das coisas que Deus faz. E aí a gente acaba se esquecendo um pouco do primeiro amor. Mas quando a gente está perto de uma pessoa que acabou de aceitar Jesus e receber Jesus, aí a gente fala, caramba, é desse jeito que é. Eu era assim, quando eu recebi Jesus. Eu fiquei desse jeito, eu queria pregar até para as paredes, eu queria que as cadeiras se convertessem. De tanto que eu queria que as pessoas experimentassem Jesus. Eu cresci na igreja, desde sempre que eu me entendo por gente, eu ia na igreja, sempre fui, meus pais são pastores. E eu lembro que eu fui batizada no Espírito Santo, eu tinha 6 anos. Eu buscava, assim, porque eu achava legal todo mundo falar. E eu queria sentir aquilo que eles sentiam. Então foi uma busca que eu comecei a ter. Porque o tempo inteiro eu estava com pessoas que falavam, que eu achava, cara, que queria entender, eu queria buscar isso. Eu comecei a pedir para Deus. E eu fui batizada no Espírito Santo com 6 anos. Aí eu continuei na igreja. Aos 12 eu fui batizada. Aos 15 anos, mais ou menos, eu sempre tive muitas experiências com Deus, e vi muita coisa, muito milagre. Aos 15 anos, mais ou menos, eu comecei,
falar para Deus, falar, não, beleza, eu já vi cego enxergar, já vi surdo ouvir, já vi uma pessoa vegetando numa banheira com água e gelo, e 20 dias depois a pessoa está na igreja contando testemunho. Mas eu vi outras pessoas fazendo isso, não por mim, não porque, tipo, eu ia lá e orava, lógico que eu estava junto, mas, tipo, não a Dani ir lá e falar, não, eu tenho fé suficiente para pôr a mão essa pessoa levantar. Mas eu lembro que quando eu conheci Jesus, assim mesmo, que eu comecei a orar e as coisas acontecerem, tipo, de eu chegar no monte e a árvore acender, eu, tipo, de eu orar e acender em volta da onde que eu estava orando, assim, eu queria que todo mundo vivesse essa experiência. Eu falava, não, vocês têm que ir no monte. Na hora que você chegar lá, a árvore já está acesa. Ou onde você ajoelha assim, você levanta, o joelho, você bate o pó assim, é tudo aceso. Então, tipo, eu queria que todo mundo da minha turma visse o que eu via. Da gente orar e, tipo, o povo ser curado de tudo, quanto é doença. E aí, ao longo do tempo, se tornou tão corriqueiro. E tipo, beleza, mais um milagre. Legal, Jesus curou mais um. Nossa, estava morrendo, estava com AIDS e não tem mais. Sabe, tipo assim. Aí eu fui perdendo de novo, fui esfriando de novo. Aí depois eu consegui voltar ao primeiro amor. Aí era tudo de novo. Cara, você tem que ver. Ou vamos lá na minha igreja, sabe? Tipo, era assim. O primeiro amor é assim. Tipo, nada mais importa. Você quer que as pessoas experimentem aquilo que você está vivendo. Só que, infelizmente, a gente vai se tornando tipo, morno. E o primeiro amor é como o quê? Uma fogueira. Quem aqui já acampou? Se você fizer uma fogueira lá e deixar lá, ela vai apagar. E aí vai vir um ventinho à noite, vai dar um frio. Então a fogueira você tem que ir alimentando ela. E como a gente alimenta no nosso primeiro amor? Com palavra, com busca, com intimidade com Deus, com intensidade mesmo. Amando a Deus acima de todas as coisas, com todo entendimento, com tudo que a gente tem, nossa alma, nosso coração. Engraçado que Jesus é muito assim, ó. Não falou assim, ó, você precisa amar só com o seu entendimento. Sua alma, ela vai continuar brigando com o seu espírito. E aí depois a gente vê, não, você tem que amar com a sua alma. E a alma é uma coisa tão difícil de lidar, que é onde ficam os nossos sentimentos, que é onde a gente tem uma raiva de uma pessoa, tipo, e a gente esquece que a gente é crente, que tem vontade de socar ela. Eu falo porque no meu trabalho é bem assim, sabe? A pessoa chega naquele estado, fala, não, peraí, a alma, dá uma segurada aí. E aí Jesus fala que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, todo mundo entendeu o que é o primeiro amor? Acho que todo mundo já passou nesse estágio. Uns continuam, outros vão voltar hoje, amém? Então vamos lá. Bom, se a gente recebeu o primeiro amor, como é que a gente perde o primeiro amor? Fazendo tudo ao contrário. Deixando de vir na igreja, deixando de orar, deixando de ler a Bíblia, porque muitas vezes a gente fala, eu cresci na igreja, eu já li a Bíblia inteira 5 vezes, tá bom, né? Não preciso, já sei tudo que está escrito lá. Mas a palavra de Deus, ela se renova todas as manhãs. Todos os dias você tem a oportunidade de aprender algo novo. E é muito incrível isso, porque às vezes as pessoas estão pregando e falam, como que eu nunca vi isso na Bíblia antes? Aí eu, mesmo já lendo a Bíblia, falo, nunca vi isso na Bíblia. Por quê? Porque a palavra de Deus se renova. Então, a gente perde o primeiro amor quando a gente começa a se afastar das coisas de Deus, a não ligar mais para as coisas de Deus, não querer mais estar na igreja. Mas quando Jesus fala em Apocalipse, quando ele fala
que a gente perdeu o primeiro amor, que ele fala assim, ó, tenho contra ti que você perdeu o seu primeiro amor. Jesus não estava falando sobre os cansados. Jesus não estava falando daqueles que falam, nossa, hoje é sábado, eu trabalhei a semana inteira. No meu caso, eu trabalhei a semana inteira. E é muito cansativo lá no meu trabalho. Só que Jesus não estava falando desse tipo de cansaço físico, de cansaço de estar aqui. Ai, de novo, sábado eu tenho que ir de novo, né, no culto. Mais uma vez eu tenho que estar lá. Não. Você pode pôr lá para mim do Apocalipse 2, vou ler a partir do 1 agora, para vocês entenderem o que Jesus estava falando. Bom, então até aqui eu falei o que é o primeiro amor e como perder o primeiro amor. Só que nesse primeiro amor que Jesus estava falando para a igreja de Éfeso e que traz para nós hoje, é o que nós estamos vivendo hoje. E eu falo baseado no que eu percebo todos os cultos. Então é o seguinte, vamos lá, vou ler para vocês. Ao anjo da igreja em Éfeso, no caso o anjo vai ser a gente hoje, tá? Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda sobre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Só até aí. Jesus não estava falando daqueles que estão cansados. Muito pelo contrário. Ele falou, cara, eu tenho visto. Você está trabalhando na igreja, você está ajudando, você está provando aqueles que falam que são profetas e não são. Parabéns. A igreja continua, você está fazendo a igreja caminhar, mas você perdeu o primeiro amor. E esse primeiro amor que Jesus está falando é o pecado. Você deu abertura ao pecado. Você não deixou de trabalhar na igreja. Você não deixou de servir. Você não deixou de estar aqui todo sábado. Ah, tem que limpar a igreja? Você está aqui. Tem que servir? Você está aqui. Mas você perdeu o primeiro amor. E você perdeu o primeiro amor para o pecado. Que é pior que perder para o cansaço. Que é pior que perder para o desânimo. Sabe, o próprio Jesus tá falando. Que a gente abandonou o primeiro amor. E, é a primeira coisa que vem à cabeça, fala assim, ó, nossa, esfriei, perdi o primeiro amor. A gente começa a pensar, não, mas eu tô lá na igreja. Ah, mas eu oro, eu tô no pecado, mas eu tô orando, tô buscando. Talvez você fale assim, Dani, mas eu peco, mas na mesma hora eu já oro. Sabe, todo mundo aqui peca, tá, gente? A palavra de Deus fala que todo homem pecador destituído estão da glória de Deus, então não tem... Nós estamos lutando contra o pecado todos os dias. Mas eu falo assim, por que, Dani, que você está falando que é a perda do primeiro amor, que Jesus está falando é do pecado? Pode continuar, por favor, Brunão. Lembra-te de onde caiu. Arrependa-se. A gente só se arrepende do quê? Do pecado. É uma coisa que nós temos que fazer todos os dias, nos arrepender do pecado. Aí você fala, Dani, mas não, eu sou tão de boa, sabe? Não, eu quase não peco. Só que você normalizou o pecado.
A galera mente, você está no meio, pornografia. Depois eu vou lá e me arrependo. Sabe? É engraçado que essa semana eu falei no trabalho que a pior frase que essa geração poderia pegar para moda é sobre isso e está tudo bem. Na minha opinião, é a pior frase dessa geração, é essa. E a gente estava conversando e as meninas falaram, alguma coisa elas falaram para mim e falou, é sobre isso, está tudo bem. Eu falei, não, não é sobre isso, está tudo bem. Se for para você, sim, para mim não me cabe. Porque hoje é sobre isso e está tudo bem. Eu menti ali para a professora, beleza, é sobre isso e está tudo bem, segue a vida, não está. A gente normalizou o pecado, a gente normalizou estar numa roda que a galera fala sobre pornografia, sobre masturbação. E está tudo certo. É sobre isso e está tudo bem. Né? Mas no sábado eu estou lá servindo, eu não perdi a vontade de estar na igreja. A igreja continua funcionando. Quando Jesus fala aqui, arrependa-se. Arrepender do quê? Se eu estou fazendo as coisas de Deus, se eu estou fazendo as coisas certas, se eu estou na igreja, se eu estou cantando, se eu estou dançando, se eu estou pregando. Do que a vida inteira a gente aprendeu, do que nós devemos nos arrepender? Dos nossos pecados, sabe? Por vezes a gente senta na roda dos escarnecedores, e eu não falo que é errado, porque é lá que a gente tem que pregar. É ir lá e pregar para eles. Mas quando a gente senta lá e começa a participar das conversas, das ideias, e levanta e fala, tá tudo bem, é sobre isso, você perdeu o seu primeiro amor para o pecado. Sabe, porque você não vai se arrepender das coisas que você ouviu e que você falou lá na sua roda de amigos. Do vídeo que o seu amigo te mostrou de pornografia. Você não vai se arrepender, porque a galera que estava lá nem era eu, só estava ouvindo, só estava participando. A gente não tem mais nojo do pecado. Quando a gente está no primeiro amor, você fala, nossa, para com isso daí não é de Deus não. Nossa, não vou ouvir isso daí não é de Deus, porque a gente sente nojo. Mas quando a gente perde o primeiro amor, tá tudo certo. É só mais um dia que a galera na escola, na faculdade, no trabalho. A primeira coisa que Jesus falou, arrependa-se. Primeiro ele fala, lembra de onde você caiu. E agora eu quero dar muita ênfase no lembra de onde você caiu. Porque quando Jesus fala, lembra de onde você caiu, ele fala de saudade. E quando a gente lembra de Jesus e lembra de saudade, a gente canta aqui, né? Jesus, saudade. Cara, saudade de quê? Eu gostaria que você refletisse. Se Jesus viesse para você agora, e falasse assim, lembra de onde você caiu. Lembra tudo que nós vivemos. Jesus falando para você, lembra tudo que nós vivemos. Quando você estava no primeiro amor. Lembra quando você ouviu minha voz a primeira vez? Lembra quando você se apaixonou por mim pela primeira vez? Imagine Jesus falando para você, chega. Tudo bem, você está trabalhando, você está fazendo a igreja andar. Isso é muito válido. Só que você perdeu, a melhor parte você perdeu. Lembra o que você fazia. Volta, começa a lembrar, começa a trazer. É uma coisa que eu falo muito aqui. Traga à memória aquilo que você viveu com Jesus quando você o recebeu. Senão, talvez você tenha crescido na igreja e tudo se tornou tão corriqueiro, tão normal para você, que você não lembra das coisas boas que você fez com Jesus, das loucuras. De acordar de madrugada, de falar, esse ano eu vou ler a Bíblia o ano inteiro. Eu não vou ficar um dia sem ler a Bíblia, porque eu preciso disso. E hoje não. Hoje você está preocupado em fazer a obra de Deus, mas o pecado está tão impregnado, está tão enraizado, que é sobre isso e está tudo bem. Vida que segue.
Sabe? Jesus falou, lembra de onde você caiu e arrependa-se. Quando eu comecei a escrever essa palavra, na verdade eu estou trabalhando ela faz uns 15 dias. E aí eu ia colocar no papel e não era, eu falava, não é isso, não é isso, não é isso. Tipo, e aí eu comecei a lembrar das coisas que eu fazia por Jesus. Quantas vezes eu fui lá no centro com a galera pra gente evangelizar? Sabe qual foi a última vez que eu fui? Faz uns 10 anos atrás ou mais. Quantas vezes eu fui lá dançar em frente ao Pedro II e a galera falava, não, que vergonha, você foi lá dançar, música de Deus. Fui. Qual foi a última vez que eu fiz isso? Eu não sei. Sabe, a gente acaba deixando essa loucura da nossa vida e quando a gente vê, a galera tá falando um monte de besteira e a gente tá rindo disso. A galera mostra foto e vídeo pornográfico e a gente tá ali, ó, sim. Ah, beleza, tipo, e é a hora que vai orar, e a hora que vai fazer as coisas, nem se lembra disso, sabe? E aquilo vai nos distanciando, porque quando a gente começa a pôr lenha na fogueira, que nem eu falei no primeiro amor, quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a orar, ter intimidade com Deus, a gente vai criando uma barreira. É uma casca mesmo, protegendo o nosso primeiro amor. Sabe? A gente cantou aqui, ó, leva-me ao primeiro amor. E você cantou? Você realmente pensou em Jesus? Porque o nosso culto tem que ser racional. A gente tem que falar e fazer as coisas com todo entendimento. Que nem Jesus falou, ó, Jesus, eu estou levantando a mão porque eu entendo que é para te adorar. Quando a gente canta, leva-me ao primeiro amor, você tem que olhar para Jesus e falar, é isso que eu quero todos os dias. Queimar por Jesus, queimar mesmo. Sabe, um tempo atrás, muito tempo atrás, na verdade, eu escutei uma frase que me chocou. Que falou assim, eu não vou lembrar onde foi, mas eu estava numa pregação e o pastor falou assim, tem algum amigo seu que você gosta muito? Aí todo mundo levanta a mão, porque todo mundo tem um amigo, né? Tem um parente seu que você gosta muito, que você ama muito? Aí todo mundo levantou a mão. Falou, imagine você lá no dia do arrebatamento, Jesus fala, Dani, pode entrar. Aí você olha para trás, está lá o seu vizinho, o seu amigo, o seu tio, o seu pai, a sua mãe. Aí você fala, Jesus, por que eles não estão aqui comigo? Porque você não teve a capacidade de pregar para eles e mostrar quem eu era. Imagine você chegar lá no dia e olhar e falar assim, meu filho não está aqui, meu irmão não está aqui, minha mãe não está aqui, meu pai não está aqui, só porque você não parou 5 minutos e mostrou quem era Jesus para eles. E o primeiro amor fala muito disso, da gente ficar desesperado para as pessoas conhecerem quem Ele é em nós. Sabe, nós precisamos ser cartas vivas. E para ser carta viva, as pessoas precisam ler na gente quem nós somos. Se alguém parar e olhar para você e tentar ler quem você é, quem elas vão encontrar? O que elas vão ler em você? Será que elas vão ficar tão felizes a ponto de falar, eu quero essa vida para mim. Eu quero essa alegria para mim, eu quero esse Jesus aí que completa, que transforma. Sabe? Que você possa realmente nessa noite começar a refletir sobre voltar mesmo ao primeiro amor. Sabe, a terceira coisa que eu quero dar ênfase para vocês é volta às práticas do primeiro amor. Aí você fala, Dani, mas você acabou de falar que eu venho na igreja, eu ajudo,
se tiver que servir, eu estou servindo. Se tiver que abrir a igreja, lavar o banheiro, abrir o culto, pregar, dançar, cantar. Só que você tem feito isso com amor? Ou tem feito por obrigação? Porque no primeiro amor, não tinha nem tempo ruim para você. Ai dos pais se falasse assim, hoje você não vai na igreja. Vixe, ficava todo mundo bravo. Ó, hoje você não vai na igreja. Como não? Eu tenho que ir, eu preciso estar lá. Só que hoje você fala, ah, não, hoje eu estou na escala. Vixe, tem que ir. Hoje é um peso. Quando Jesus fala, volta às práticas do primeiro amor. Um pouco antes não falou que eles estavam tudo ok, tudo bonitinho, a igreja caminhando. Eles não deixaram de fazer nada. Eles continuaram pregando, organizando, fazendo. A igreja estava tudo ok, estava tudo andando bonitinho. Mas se tivesse tão ok assim, por que Jesus ia falar, volte às práticas do primeiro amor? Porque por vezes a gente faz na obrigação. Ah, eu vou lá fazer. Hoje sou eu. Se eu não for, ninguém vai, né? Eu quero muito que vocês reflitam sobre isso. E talvez você fale assim, não, Dani, nossa, eu tô joia. Eu tô ainda no primeiro amor, tá queimando. Eu só desejo que você continue colocando muito mais lenha na sua fogueira. Busque com mais intensidade. Ore, leia a palavra. Sabe? Não gosto de falar gaste um tempo, porque quando está com Deus nunca é gasto, sempre é ganho. Então ganhe um tempo com Deus. Que não seja só no seu quarto. Eu mesmo não consigo fechar a porta do meu quarto e ficar lá. Eu não consigo, de verdade. As crianças lá em casa sabem, eu estralo o louvor, saio cantando e orando pela casa. E quiser acompanhar, acompanha. Mas eu não consigo ficar no meu quarto. Mas até os vizinhos me escutam. O que eu faço aqui, eu faço umas 10 vezes pior lá em casa. É nesse pique aí. Coloco o louvor, começo a dançar, cantar, pular. E às vezes eles não estão, eu estou sozinha. Fala pro Senhor mesmo, tipo, bora. Mas talvez com essa ministração você fala, tem alguma coisa do que a Dani está falando que está acontecendo comigo. E que se tiver realmente acontecendo alguma coisa que seja você, fazendo você se distanciar, se tratando de pecado, se distanciar do primeiro amor, que está uma briga aí no seu coração, está tomando espaço, e o seu primeiro amor está perdendo, essa noite é o momento de você refletir sobre isso e buscar e realmente falar, Senhor, me leva ao primeiro amor, porque eu acho que eu estou perdendo essa guerra aí e eu não quero. Não é vergonha você se achegar a Deus e falar, eu não estou conseguindo. Essa parte aqui está difícil para mim. Sabe, eu estou pendendo mais para cá do que para lá. É tão melhor você demonstrar sua fraqueza para Deus do que você se distanciar dele e depois não conseguir voltar. Porque mais difícil do que você se rasgar mesmo para Deus e falar, eu sou isso daqui, ó. Nessa área aqui eu não presto mesmo. Eu sou uma negação no que eu faço nisso daqui. Eu preciso de ajuda nisso daqui.
do que você ir pendendo e ficar aqui e não conseguir voltar. Porque a batalha do seu primeiro amor com a sua fraqueza foi vencida por ela. Sabe, o que a Agatha falou aqui é muito verdade. Muito verdade. Por vezes a gente chega aqui na igreja e a gente fica com vergonha do que as pessoas vão pensar de nós. Ai, se eu levantar muito a mão. Ai, se eu cantar muito alto. Eu não tenho nem voz para cantar. Imagina, todo mundo vai rir de mim. Imagine se o cego pensasse isso. Ai, se eu gritar, vai todo mundo me olhar. Melhor eu ficar aqui. Ele não é o Jesus, ele vai me ouvir. Ele sabe do meu coração. Ai, nem vou orar, porque Jesus sabe o que eu preciso. Quando Jesus foi fazer os milagres, ele perguntava: o que você quer que eu te faça? Ele não sabia o que a pessoa queria? E ele pergunta para você: o que você quer que eu te faça? Você quer voltar ao primeiro amor? Eu pedi pro Pedro colocar um louvor. Pode apagar a luz, Felipe, por favor? Gostaria que vocês tivessem um tempo mesmo de reflexão, se vocês pudessem se afastar mesmo, para você ter o seu momento com Deus, momento de refletir mesmo. E essa é a hora de você falar com Deus. Fala, ó, essa parte aqui não tá tão legal. Ou senão, se você tiver com o seu primeiro amor ardendo aí, que você alimente ele nessa noite. Gostaria que vocês... É uma música que eu acho que ninguém... É um louvor que ninguém conhece, eu acho. Ou um ou outro vai conhecer, porque é um louvor bem antigo, assim. Eu acho que a maioria aqui não tinha nem nascido. Mas eu escolhi ele porque fala do primeiro amor e justamente para vocês não se prenderem na música. Para vocês não se prenderem. Leva-me ao primeiro amor. Cantar o que vocês já sabem. É para vocês falarem do que está aí dentro mesmo. Se for para cantar, cante uma nova canção. Comece a cantar uma música que ninguém nunca cantou. Que ninguém nunca vai cantar, que é só você e ele. Amém? Então, se você tiver liberdade, você fala, eu vou orar lá, eu quero subir, ajoelhar, deitar. Amém? Vou deixar esse tempinho com vocês para a gente refletir. Depois a gente volta a orar. Oh, meu Pai, que realmente seja um mover do Teu Espírito Santo nessa noite. Que realmente nós possamos entregar tudo aquilo que nós somos para Ti, Pai. Que como ofertas nós podemos realmente entregar a Ti, Pai. Assim como Maria fez, ela derramou tudo aos Seus pés. Nós possamos derramar tudo quanto temos diante dos Seus pés, Pai. Que nós possamos entrar diante dessa presença e entender quem o Senhor é. Que nós possamos entrar diante de um quarto, Pai, que nós possamos nos agachar, nós possamos deitar, nós possamos realmente ou estar de pé diante da Sua presença, mas o que importa seja o nosso coração, Pai. Nosso coração entendendo quem o Senhor é, entendendo o que o Senhor fez, entendendo que o Senhor nos ama. Pai, muitas vezes nós não entendemos aquilo que o Senhor é, nós não entendemos o que é amor. Muitas vezes nós queremos que o Senhor prove que o Senhor nos ame. Muitas vezes nós queremos que o Senhor mostre através de coisas místicas ou coisas realmente que sobrenaturais, Pai, que o Senhor nos ama. Mas o Senhor já mostrou para nós que o Senhor nos ama. O Senhor já mostrou para nós quem o Senhor é, qual é a sua essência. Que o Senhor é Pai, que o Senhor é nosso Abba, que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor soprou nas nossas narinas, Pai. Que nós possamos entender que o que nós fazemos, o que nós acordamos, quando nós comemos, tudo o que fazemos, Pai, foi porque o Senhor soprou dentro das nossas narinas. A gente só está aqui porque nós somos sopros de Deus. Pai, que isso possa entrar dentro do nosso coração, que isso possa realmente ser aquilo que nós somos, Pai. Que nós possamos entender quem nós somos em Ti.
Porque eu creio que nisso é a chave para nós voltarmos ao primeiro amor. Entendemos que nós somos um sopro de Ti, nós somos uma parte de Ti, nós somos uma imagem de Ti, Pai. E que se a gente não se entregar para Ti, a gente nunca vai ser quem a gente nasceu para ser. A gente nunca vai ser realmente quem o Senhor nos fez, quem o Senhor nos moldou, Pai. Que nós possamos nos entregar, que nós possamos realmente voltar a esse lugar de Te adorar, esse lugar de realmente abrir nosso coração a estar diante da Sua voz, Pai. Estar diante daquilo que o Senhor quer para nós. Não como uma religiosidade, não como algo para as pessoas verem, Pai. Mas nosso amor possa queimar, nosso amor possa realmente pulsar por Ti, Pai. Nosso coração, ele possa realmente entender quem o Senhor é, Pai. Oro para que o Senhor possa abrir o nosso coração, possa abrir os nossos olhos, Pai, para que a gente possa enxergar quem você é. Porque enxergando quem o Senhor é, nós possamos voltar nesse lugar. Porque o Senhor é plenitude, Pai. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Em nome de Jesus, Pai. Que realmente nós possamos orar isso, que realmente nós possamos dizer isso. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Esse é o segredo para voltar a esse primeiro amor. Realmente entender que nada mais satisfaz, nada mais está acima disso dentro da nossa alma, nada mais nos preenche, nada mais nos deixa saciado, Pai, porque o Senhor pode fazer isso, só o Senhor pode fazer isso, Pai. Oro para que o Senhor possa realmente derramar esse entendimento diante de nós, como um dom do Teu Espírito, Pai. Nós possamos realmente ter esse entendimento de quem o Senhor é. É isso que eu oro nessa noite, Pai, é isso que eu peço ao Senhor, eu realmente peço ao Senhor, que nós possamos entregar, nós possamos realmente abrir nosso coração para entender isso, Pai. Eu oro para que o Senhor faça nós voltar a esse primeiro amor, faça essa igreja voltar a esse primeiro amor, faça essa rede voltar a esse primeiro amor, faça cada pessoa nesse lugar voltar ao primeiro amor, que cada lugar que eles pisarem, que cada lugar que eles forem, Pai, que o Senhor esteja com eles, que o Senhor esteja conosco, Pai, que no lugar onde colocarem a planta do pé, o Senhor possa fazer florescer o Seu amor, florescer tudo aquilo que o Senhor tem para derramar diante dessa geração, Pai. Oro para que o Senhor possa capacitar a gente, porque a gente vai ser cheio ainda mais do Seu amor, porque eu creio que o Senhor vai derramar ainda mais em nós, ainda mais aquilo que Ele já fez, ainda mais aquilo que já está concretizado, daquilo que já foi feito. Eu creio que o Senhor vai derramar, Pai. Então eu peço que o Senhor possa realmente nos capacitar, para que a gente possa transbordar isso na vida das outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amados? O meu desejo é que não sejamos como os apóstolos no caminho de Emaús. Sabe, Jesus estava com eles e foi conversando com eles, e eles só descobriram que era Jesus no partir do pão, e depois eles falaram, não ardia no nosso coração quando Ele falava com a gente, né? Imagine, Jesus olhava para eles, o olhar de Jesus. Sabe, que o meu desejo é que todas as vezes que Jesus falar conosco, que nós possamos ouvi-lo e que venha arder no nosso coração. Sabe, que nós possamos fazer as coisas de Deus com intensidade, e não só isso, que nós possamos ter intimidade mesmo, mergulhar profundamente em Deus. Que nós possamos viver os milagres e que seja corriqueiro, mas não de uma forma que tanto faz, só mais um. Mas que seja corriqueiro, porque você tem tanta intimidade e você vive tanto sobrenatural, que aquilo não faz mais tanta diferença de quem você era, porque você vive tanto aquilo, você vive tanto sobrenatural. Você é tão amigo de Deus que não vai ter diferença para você se um cego enxergar do seu lado e você falar, um milagre.
que não seja tanta surpresa, mas que seja fala assim, Ele faz isso. E Jesus falou que nós faríamos obras maiores. E que essa palavra não fique só hoje, sabe? Nossa, sábado a Dani pregou que eu tenho que voltar ao primeiro amor, mas que você realmente todos os dias se examine e veja, será que eu estou perdendo o primeiro amor? Será que eu estou envolvido no pecado a ponto de não arder mais por Jesus? De não querer que as pessoas experimentem dele? Todas as vezes que nós vamos tomar ceia, né, Jesus falou, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas não é que a gente tem que fazer só na ceia, a gente tem que fazer todos os dias. A gente tem que se examinar mesmo. E é isso, gente. Essa é a palavra que o Senhor trouxe no meu coração, para falar o coração de vocês. Dizer que foi muito prazeroso mesmo ser um canal de Deus para a vida de vocês, e que vocês continuem buscando e colocando lenha na fogueira. Nunca deixa se apagar. Nunca fique com medo e vergonha de se expor diante de Deus e mostrar quem vocês são, porque Ele sabe quem vocês são, mas Ele precisa que vocês deem o primeiro passo. Porque quando você se afasta, é muito difícil. Então, que esse amor queime todos os dias, que você crie mesmo uma casca de proteção, buscando as coisas do alto. E não deixe de fazer as coisas na igreja, não é só porque você vai fazer as coisas de Deus que você vai deixar de fazer as coisas na igreja. Amém? Eu agradeço a oportunidade, galera.